a Deus. Sem mais demora, eu quero entrar na mensagem hoje, mas antes eu quero lembrar você que tudo isso que está acontecendo, Jesus disse que aconteceria. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais seguem aqueles que creem em Jesus. É algo que foi predito, isso que está acontecendo no nosso meio. Por isso, a partir desse princípio de fé, nós entendemos que sinais são como um carimbo de Jesus para a sua igreja. Como se ele estivesse dizendo assim: eu estou aprovando o que vocês estão fazendo, e eu estou com vocês. Porém, um sinal que é mais poderoso do que todos esses que eu já disse aqui para você, sabe qual é? O sinal da salvação. A conversão e a libertação de alguém é mais poderoso do que tudo isso que eu disse para você. O maior milagre acontece dentro de nós, quando nós somos encontrados por Jesus, quando o Evangelho entra dentro de nós, e nós começamos a ser transformados. O Evangelho é poderoso para libertar o cativo do cativeiro. Só o Evangelho é poderoso para dar esperança àquele que não tinha esperança mais. Só o Evangelho é poderoso para trazer um novo vigor para o cansado, colocar de pé aquele que está abatido. Só o Evangelho é poderoso para fazer isso. E a Bíblia diz que para cada pecador que se arrepende, por isso que eu digo que o maior milagre Ele quer operar em mim e em você. A Bíblia diz que para cada pecador que se arrepende, a palavra de Deus diz que há uma festa no céu. A Bíblia não diz que para um enfermo que seja curado, a Bíblia não diz para um morto que foi ressuscitado, a Bíblia não diz para uma pessoa que foi curada do câncer. Nós se alegramos aqui no nosso meio, mas no céu há muita importância quando um pecador se rende a Jesus e diz: eu fui encontrado pelo meu Senhor, eu recebo Jesus como meu Salvador. Por isso eu quero falar com você sobre o seguinte tema: o resultado de uma fé sobrenatural. Feche seus olhos por um minuto. Senhor Jesus, nós iremos ministrar a Tua palavra aqui, e eu creio que esse é um tempo que o Senhor tem nos direcionado em Sua presença. Eu peço ao Senhor que o Teu favor esteja sobre nós, abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos se alegrar em Sua presença, que o nosso coração esteja cativo a Ti agora, e a nossa mente rendida aos Teus pés, em nome de Jesus. Quando nós olhamos as histórias no Novo Testamento, é comum nós vermos Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, contando parábolas, ensinando nos montes, nas sinagogas. Jesus fazia isso periodicamente, na verdade, constantemente. Jesus dizia para os enfermos: a sua fé te curou, toma teu leito, anda. Para os mortos ele dizia: ei Lázaro, saia para fora. Para outros mortos ele dizia: levanta-se do teu leito, como no caso de Talita, a filha de um homem importante da sinagoga. Mas era comum também Jesus dizer em alguns momentos a seguinte frase: os seus pecados foram perdoados e a sua fé te salvou. E o que é muito mais fácil dizer? O próprio Jesus dizia isso para os fariseus. O que é mais fácil dizer? Seja curado, restaurada a sua saúde, ou os seus pecados foram perdoados? O que vocês acham?
Seus pecados foram perdoados. É muito mais fácil de dizer, porque é algo espiritual que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Porém, é algo muito mais profundo, é algo que nós não conseguimos entender essa dimensão, porque dentro dessa dimensão existe algo específico chamado graça. Dentro da graça, um pecador que não tinha direito de ser perdoado, ele é perdoado, ele é encontrado por Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Então preste atenção nisso. Ser perdoado e salvo é resultado da fé que não é visível no corpo físico, mas é imprescindível para o espírito e para a alma. É algo que é necessário para que o meu espírito e o seu espírito viva, para que a sua alma tenha vida, para que você tenha esperança. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Jesus pode curar um enfermo hoje ainda, pode curar, como nós vimos aqui alguns testemunhos, mas ainda assim ele não ser salvo, ele não reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador. Eu me lembro do pastor Antônio Cirilo contando algo a respeito disso. Ele estava em uma missão missionária no país de Cuba, e ele orou por um homem que estava em estado terminal de câncer, e aquele homem foi curado. 2 semanas, em um dia ele estava desenganado pelos médicos, 2 semanas depois, ele estava junto com a sua família, celebrando, comendo junto com eles, estando junto com os seus. Mas quando ele fez a oferta de chamar esse homem para a salvação, ele se recusou e disse que ele não tinha fé para ser salvo, que ele não precisava. Mas Jesus curou ele, Jesus alcançou a vida dele. E como pode ser isso? Como pode Deus curar uma pessoa que nem salva ela é, que nem quer salvação, nem quer ter um encontro com Jesus? Nos evangelhos é muito comum nós vermos isso. Quantas pessoas Jesus curou que não eram nem convertidas ainda? Na verdade, nem os discípulos eram convertidos. Os discípulos foram se converter literalmente quando Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, e o Espírito Santo desce. Aí sim eles são convencidos daquilo que eles estavam fazendo, convencidos daquilo que Deus tinha direcionado para eles. E olhando para isso, há algo que eu vejo que o Benny Hinn diz a respeito da salvação e da cura. Ele diz uma definição muito importante sobre isso. Ele diz assim, quando Deus cura um corpo, é algo temporal, mas quando Deus salva uma alma, isso é eterno. Deus pode te curar hoje aqui e ser algo temporal, pelo teu tempo de vida que foi estabelecido. Mas quando Ele salva a sua alma, é para que você tenha um encontro genuíno com Ele, não só aqui na terra, mas que você tenha um encontro com Ele nos céus, para que você se encontre com Ele nos altos céus. Então, pensando sobre isso, eu chego à conclusão que ser salvo e liberto é uma condição mais elevada para Deus do que ser simplesmente curado no corpo físico. Ser salvo e liberto para Deus é uma condição mais elevada do que receber uma cura física, porque ser salvo é uma condição do espírito e da alma, e não mais da carne. Ser salvo é aquilo que na verdade para Deus vai importar quando tudo se acabar aqui. O sonho de Deus é que eu e você vamos habitar com Ele nas mansões celestiais. Quem está entendendo a mensagem? E aqui eu quero pontuar algumas coisas referente à salvação e como a salvação reflete diretamente na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo 7 e o versículo 36, vai dizer assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu,
Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, e a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer para você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: vá em paz, a sua fé te salvou. Um texto como esse, fica claro que, na verdade, essa mulher teve um encontro com Jesus, e o primeiro princípio a aprender com ela é que arrependimento gera salvação. E eu preciso considerar algumas coisas nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas é: a reunião era fechada. Era uma reunião fechada, era dentro da casa de um fariseu, um homem importante daquela época, um homem religioso. Mas escute isso: quem quer se encontrar com Jesus, não importa onde esteja, ele sempre vai dar um jeito de se encontrar. Não importa se você estiver lá no seu quarto de oração, ou se você vai estar num hotel 5 estrelas, se você quiser se encontrar com Jesus, você vai dar um jeito de se encontrar com Ele. Não importa se você estiver em Alphaville, ou se você estiver na favela, você vai dar um jeito de se encontrar com Jesus. É o que está acontecendo com essa mulher. Segunda coisa a considerar: durante essas reuniões, as mulheres não eram comum participarem. Eram reuniões que só os homens participavam, e olhe lá se as mulheres servissem. Mas o que ela faz? Ela vai para debaixo da mesa chorar aos pés de Jesus. O terceiro ponto a se considerar é: o choro dela provavelmente estava incomodando as pessoas que ali estavam. Eu imagino ela chorando aos pés de Jesus, e um choro de arrependimento, eu não sei se você viu, mas é um choro que sai de dentro da alma. E eu posso olhar Pedro olhando para ela e dizendo assim: ei, fica quieta aí, estou tentando entender o que ele está falando. Ele já não está falando muito alto hoje, não está falando igual o pastor Rude, alto. Fica quieta. Talvez Pedro tenha falado isso para ela, talvez algumas pessoas que estavam presentes tenham falado isso para ela, mas ela não se importa na condição que ela estava, ela só estava se importando que aquele encontro era mais importante do que todas as coisas.
Aquele encontro era mais importante do que tudo, e por mais que a intensidade do seu choro estava incomodando os presentes, ela decide incomodar o mestre até ele se importar com ela, até ele olhar para ela e dizer: ei, minha filha, por mais que você pecou muito, os seus pecados foram perdoados. E o mais interessante de tudo é que o texto diz que Jesus faz uma comparação entre um homem que muito devia e um que devia menos. Porém, existe algo quando Jesus faz essa comparação, algo que muda todo o contexto. Sabe qual que é esse algo? A resposta. Repita comigo: a resposta. A resposta de Jesus para aquela mulher. O versículo 47 vai dizer assim: por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados foram lhes perdoados, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela havia se encontrado com o mestre, ela havia se encontrado com Jesus, e o segredo do arrependimento daquela mulher estava no quanto ela foi convencida pelos seus pecados, o quanto ela estava convencida dos seus erros. E algo que eu aprendo de valioso com esse texto é: o segredo da transformação da sua vida está no quanto você está convicto da sua necessidade de arrependimento. Sabe o que é isso? Jesus, eu não mereço, porque eu não sou digno, mas a sua misericórdia continua sobre a minha vida. Jesus, se não fosse a sua graça, eu não estaria aqui no meio desse povo. Se não fosse a sua graça, com certeza eu estava perdido. E o Senhor, se o Senhor não tivesse me encontrado, com certeza a minha história não seria essa história que o Senhor está escrevendo. Jesus encontra com essa mulher. Jesus encontra com ela, e esse encontro muda a sua história. E algo que eu aprendo é: ela não estava simplesmente chorando por chorar, ela não estava chorando por remorso do que ela havia feito, ela estava chorando por arrependimento. E algo que eu preciso ensinar você hoje aqui é que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Olha as duas definições para arrependimento e remorso. Arrependimento é uma decisão consciente de mudança, focada em aprender com o erro e não repeti-lo. Remorso é uma dor emocional passiva e paralisante, focada no sentimento de culpa e nas consequências negativas do ato. Repita comigo assim: arrependimento é uma decisão consciente, remorso é um sentimento de culpa, com medo da consequência. Existe diferença, sim ou não? Existe diferença entre uma coisa e outra? E algo que eu preciso te ensinar é: arrependimento foca em aprender com o erro, enquanto o remorso só pensa nas consequências negativas. O arrependimento, ele te força a aprender com aquilo que você fez, e você entende que você pisou na bola, enquanto o remorso, você fica preocupado com aquilo que aconteceu. Olha duas definições sobre remorso e arrependimento dentro da Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 3 diz assim: quando Judas Iscariotes, que o havia traído, viu que Jesus havia sido condenado, foi tomado de remorso, pela consequência da sua traição. O arrependimento, preste atenção, Lucas 22, versículo 60, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pedro havia negado Jesus. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante,
hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Uma diferença gritante entre uma decisão e outra decisão. Judas tem remorso, Pedro chora amargamente. Situações similares com resultados extremamente diferentes. Quem está entendendo a mensagem? Ambos, preste atenção nisso, pela misericórdia de Jesus, ambos poderiam ter o mesmo fim. Mas preste atenção nisso que eu vou te ensinar hoje. Resultados diferentes são consequências de atitudes diferentes. Qual é a atitude que você está tendo para que a sua vida realmente seja transformada? Presta atenção nisso que eu vou te dizer. O resultado que você espera sempre será consequência da sua entrega a Deus. Quanto mais você entrega a sua alma, o seu espírito, a sua vida, mais o Senhor te limpa, mais o Senhor faz de você um novo homem, uma nova mulher. E a segunda coisa que eu aprendo, e eu quero falar sobre salvação, é que salvação gera transformação. Repita comigo: salvação gera transformação. Pergunta para quem está do seu lado: você já foi transformado? A transformação é diferente de ter melhorado. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu vou te ensinar. Há uma diferença gigante nisso. O exemplo de um marido. Um marido que batia na mulher uma vez por semana. E ele passou a bater nessa mulher uma vez por mês. Ele melhorou ou não melhorou? Melhorou ou não melhorou? Gente, ele batia uma vez por semana, agora ele bate uma vez por mês. Está crescendo, está evoluindo. Vocês deram risada, porque vocês sabem onde eu vou chegar. Melhorar é diferente de ser transformado. Muitos de nós, aplauda Jesus. Muitos de nós estamos melhorando na nossa vida cristã, mas não estamos deixando, permitindo que Jesus transforme o nosso interior. Muitos de nós estamos dizendo que nós estamos melhorando dia após dia, mas o Espírito Santo está do lado de fora dizendo assim: quando que eu vou entrar para transformar? Lucas 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele não é movido por uma fé sobrenatural, ele se move por curiosidade. Ele sai correndo na frente da multidão, sobe numa figueira brava, e ele, como o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos, ele fica lá, porque ele era pequeno, a Bíblia diz que ele fica lá na espreita, querendo ver quem era Jesus. Não era fé, era curiosidade. E o que acontece ali naquele momento? Jesus está passando debaixo daquela figueira, e eu imagino como que deve ter sido surpreendente aquilo. De repente Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, quantos de nós estamos em cima da figueira como Zaqueu hoje? Só como curiosos pelo Evangelho. Mas assim como chegou salvação na vida daquele homem, chega salvação na sua casa também. Sabe o que acontece? Jesus diz para ele: Zaqueu, se você for olhar a origem do nome, quando os pais colocam o nome Zaqueu, a origem do nome Zaqueu, o significado desse nome é o justo, no hebraico. E quando ele vai ser um publicano, cobrador de impostos, a sociedade para de chamar ele pelo nome e começa a chamar somente de publicano, um auditor da receita daquela época. E quando Jesus olha para cima e diz Zaqueu,
Eu imagino que aquele homem, ele reflete a sua origem, que era ser chamado de justo. E Jesus fala para ele: desce depressa. Desce depressa, porque convém eu me hospedar na sua casa hoje. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje aqui? Há muitos de nós que estamos na dúvida se nós devemos se batizar ou não, mas Jesus está dizendo para nós: ei, depressa, saia do seu lugar, porque convém eu cear contigo hoje. Ei, depressa, saia do lugar onde você está, faça algo diferente, mas venha ter um encontro comigo. Jesus está falando isso para nós hoje. Saia do lugar onde você está e venha ao meu encontro. E o que acontece nessa história é lindo, porque Zaqueu desce da árvore, vai ao encontro de Jesus, encontra-se com Jesus, e a palavra diz que Jesus vai se hospedar na casa dele. E quando ele chega na casa de Zaqueu, sabe o que acontece? Olha o versículo 8 e o versículo 9 de Lucas 19. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, enquanto eles estavam ceando: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu não só falou da boca para fora. Quando a salvação chegou, ele foi transformado de dentro para fora. Ele não só melhorou as suas atitudes, ele foi transformado. Quem está entendendo a mensagem? Interessante que Zaqueu diz a Jesus: eu darei metade dos meus bens aos pobres. Gente, vamos ser sinceros aqui. Tenho certeza que você conhece alguém que é ganancioso, querendo mais e mais dinheiro. Você já viu essa pessoa dar algo a alguém? Eu não vejo um ganancioso doando algo a alguém. Talvez era a mesma situação de Zaqueu. Ele tinha direito de extorquir o povo. Roma dava esse direito a ele. Era direito dele. E ele, quando ele tem um encontro com Jesus, ele não só fala, ele literalmente vive aquilo. E diz que restituiria e daria metade dos seus bens aos pobres. Sabe qual é o primeiro sinal da transformação na vida de Zaqueu? A generosidade na sua vida. Ele se torna generoso. O primeiro sinal, porque ele não só fala da boca para fora, ele se envolve com aquilo que estava acontecendo e diz: Jesus, o Senhor já começou essa transformação. A salvação chegou na minha casa, eu não estou sendo só mudado. Eu poderia simplesmente deixar de cobrar 10, que seria injusto, e cobrar só 5, que seria um pouquinho mais justo, mas era injusto ainda. Não. Se eu extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e metade do que eu tenho, que eu consegui, eu vou doar aos pobres. Quando a transformação chega, algo diferente tem que acontecer. Quando a salvação chega, algo diferente tem que acontecer. Agora pergunte para mim: por que que um homem que era ganancioso como Zaqueu, quando é salvo, ele de repente muda a sua personalidade e se torna um homem generoso? Pergunte para mim: por que, pastor? Mais forte. Porque a avareza não faz parte da natureza de Deus. E se eu tenho a natureza de Deus, eu reflito o que Ele é. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui?
quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessou Ele com os seus lábios, automaticamente a sua natureza terrena tem que ser transformada. A sua natureza corrupta tem que ser transformada numa natureza de glória, numa natureza em que o Senhor pode entrar em qualquer área da sua vida. Quem está entendendo isso? E aí vem a música do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas a pergunta que eu te faço é: você está disposto a não entregar só aquilo que lhe convém e entregar o todo para Ele? A vida como um todo. É deixar Ele ir lá no fundinho da casa do cachorro, ir lá na onde muitas vezes está doendo a ferida, e você vai lá, e Ele vai lá, e Ele toca no fundo da ferida e fala assim: aqui também é meu. Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu não tenho medo das suas bagunças internas, mas deixa eu acessar ela. Permita-me acessar as suas bagunças internas, para que você seja transformado de uma vez por todas. Amém? E para finalizar, o terceiro princípio, a terceira característica que eu aprendo a respeito da salvação é que a transformação que ocorreu através da salvação, ela gera libertação. A salvação gera transformação. A transformação gera libertação. A Bíblia conta a história de uma mulher que certa vez Jesus está pregando para o povo. Sabe o que acontece? Ela é pega em adultério. E Jesus de repente fala para ela assim: as pessoas querem apedrejá-la. E de repente querem colocar Jesus numa saia justa. E Jesus fala para ela assim, fala para aqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o que acontece no texto é de João capítulo 8, versículo 7. É Jesus dizendo para ela: se algum de vocês, na verdade dizendo para aqueles homens, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Uma atitude nobre de misericórdia de Jesus, porque o único que podia atirar uma pedra naquela mulher era Jesus. Só Jesus podia fazer aquilo. Porém, ao invés de atirar pedras, Jesus lança uma palavra de responsabilidade sobre aquela mulher. Preste atenção nisso que Jesus diz a ela. João capítulo 8, versículo 10. Quando todos vão embora, que Jesus escreve na terra e todos vão embora, Jesus pergunta para ela assim, ó: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno, vá. Presta atenção nisso, porque a transformação gera a libertação. Vá, de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Venha como você está, mas não permaneça como você está. Não permaneça no seu erro, não permaneça naquilo que te faz pecar, não permaneça naquilo que te leva para longe da presença do Pai, não permaneça naquilo que te leva para longe da presença de Jesus. Abandonar o pecado foi fundamental para que ela vivesse a libertação completa na sua vida. E aqui entra alguns segredos. Há uma grande diferença entre ser salvo e ser liberto. Preste atenção nisso. Salvação é ser livre da prisão. Libertação é ser livre das correntes que te prendem.
Salvação é ser livre da prisão. Libertação é ser livre da tornozeleira eletrônica. Eu estou livre, está aqui, está pago. Eu já sou salvo, mas tem algo que está me prendendo. Então se liberte daquilo que te prende. É um vício? É um pecado escondido? É um pecado na sua mente? O que é? É necessário que você esteja liberto para viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. Preste atenção nisso. Salvação é uma resposta imediata pela graça de Jesus. Jesus nos salvou e isso está mais do que pago. Porém, a libertação é um processo diário de renúncia. Para ser liberto, muitos de nós precisaremos renunciar todos os dias os nossos erros, renunciar aquilo que nos fez pecar um dia, renunciar às nossas debilidades. Ei, eu tenho uma novidade para você. Se você tem um espinho na carne que te incomoda há muitos anos, Deus está permitindo esse espinho na sua carne, sabe por quê? A mesma resposta que Ele deu para Paulo, Ele está falando para nós aqui hoje: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 12: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque quando você é salvo, todos os dias você precisa estar em constante transformação. É um crescimento diário, é um crescimento constante na presença de Deus. Preste atenção nisso que eu estou finalizando. Ser salvo é uma condição que Deus presenteou a nós pela graça, mas ser transformado vai exigir posicionamento e mudança de postura diante de Deus e diante das pessoas. Ser salvo é pela graça, mas ser liberto é necessário posicionamento diante do Todo-Poderoso e também diante das pessoas que estão à sua volta. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. Jesus está pronto para te salvar. Jesus já te salvou, já pagou esse preço. Esse preço já foi pago. A cruz já foi consumada, o sacrifício da cruz já foi consumado. Agora é nossa responsabilidade de cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 19: brilhe a vossa luz na presença dos homens, brilhe a sua luz na presença daqueles que estão te assistindo. Salvo, nós já fomos encontrados, nós já fomos salvos. Sabe o que eu aprendo com tudo isso que eu estou te dizendo? Minha fé sobrenatural. Estou encerrando essa mensagem com essa frase: minha fé sobrenatural deve ser refletida nos frutos de salvação, libertação e transformação na minha vida. Não é só no nosso dia a dia, não é só no nosso cotidiano buscando um milagre financeiro, um milagre para a nossa cura física, mas sim é uma constância, deixando Jesus nos transformar dia após dia. A mulher pecadora teve um encontro com Jesus e uma mudança de postura. Zaqueu, o publicano, se encontrou com Jesus e a sua vida foi refletida com transformação. A mulher pega em adultério, foi necessário também uma mudança de postura. Ela veio como ela estava, mas não permaneceu como estava. E você, qual é a sua decisão hoje?
Essa música é uma realidade. Você pode cantar junto com nós? Essa música é uma realidade para nós hoje. Quem é esse que levou os meus pecados? Cante isso, essa verdade. Tem pessoas aqui hoje que não se sentem dignos. E Deus está falando para você que não é por dignidade, é por misericórdia e por graça. É só pela misericórdia dele que você está aqui. Não é a sua dignidade que vai comprar a salvação, mas sim a sua atitude.